Carlos Souto? Sim. Tá. Seu Carlos, perante a lei, o senhor tem o direito constitucional de não se manifestar sobre os fatos que entenda que o prejudique. O senhor pretende usar o direito de se manifestar perante essa comissão? Gostaria de deixar esse direito assegurado quando assim entendesse durante o transcorrer das perguntas. O senhor quer se manifestar sobre a denúncia? Não é necessário, até que eu acho que... Tudo bem. Que eu posso me assegurar. O senhor sabe, seu Souto, que nós recebemos nesta casa uma denúncia feita pelo senhor Davi Heraldo dos Santos de supostas irregularidades, né, da má aplicação da verba do Fundeb. O senhor, em algum momento, o senhor chegou a perceber de algumas má aplicação na verba do Fundeb? Não, a não ser quando a gente recebeu algumas avisos do FNDE dizendo de supostas irregularidades, né, mas sem citar o que, quando, nada, só dizia isso. Tanto que nós, assim que soubemos, entramos em contato com o Tribunal de Contas e ninguém pôde nos dizer nada a respeito disso. Como é uma denúncia assim, até vagas, porque supostas irregularidades sem citar o que, leva-nos até poder crer que pode ser até de anos passados, a gente não sabe. E até o final, até quando eu saí daqui, eu não sei quais eram essas supostas irregularidades apontadas naquele documento. Senhor Souto, nós tivemos também uma denúncia que foi feita uma calçada na escola Serra. O senhor sabe dizer a respeito dessa calçada? Foi feita a calçada, sim, na creche, em frente à creche da Serrinha. E foi feita. Em qual pontos em que pontos que o senhor, que eles diz que tem supostas irregularidades e que o senhor acha que não teve nenhuma supostas irregularidades? Não posso afirmar que tem, porque eu não tenho conhecimento. Quanto a essa calçada da Serrinha que estava falada, né, ela foi feita porque nosso vereador sabe lá que quando chovia lá naquela entrada da Serrinha, da calçada da creche Serrinha, ninguém, criança nenhuma podia passar. E nós fizemos, talvez por um erro, esse foi um erro nosso de avaliação, achamos que está sendo feita em frente à creche e é dinheiro da educação. O tribunal apontou que não pode, quando é calçada não pode fazer, a educação não pode fazer. Então nós fizemos, acertamos a contabilidade, tiramos da educação, voltou para a administração. No valor de R$1.000 e poucos, se não me engano. Não houve licitação, não precisou fazer licitação? Não, R$1.000 e poucos, era R$1.000 e poucos. Seu Carlos, o senhor sabe dizer a respeito das pessoas que foram contratadas, quantas pessoas foram contratadas para a educação? Essas contratações já vinham sendo pedidas desde o início do ano, porque eu sabia que quando chegasse agosto, por aí eu teria problema na educação, principalmente nas creches, que era o meu foco, era a creche. Se eu não tratasse bem da creche, eu não teria boa educação. Então eu havia solicitado até 10 funcionários, não consegui tudo isso, mas fiz solicitação para tanto, porque eu precisaria de 10 funcionários em todas as creches que estavam desfalcadas. Certo. O senhor pode dizer se algumas dessas 10 pessoas foram desviadas para outras secretarias? Olha, não sei por onde foram, isso não posso dizer. O que eu posso afirmar é que quando fiz a solicitação e foi me deram 7 funcionários para trabalhar na educação. Que foram trabalhar na educação. E os 10 para trabalhar na educação? Não, eu quero saber se os 10 trabalhou na educação. 7 trabalharam com certeza, porque eu que acolhi. 7 trabalhou na educação. 3, o senhor sabe dizer onde? Não, aí já não compete a mim isso. O senhor sabe dizer se essas 10 pessoas foram pagas com a verba da educação? Olha, eu tive muito cuidado de deixar que nunca a verba do Fundeb fosse para isso, que não é também, nem para essas 7 é verba do Fundeb. Isso eu falo com absoluta certeza, não saiu do Fundeb nunca isso. Porque não saiu do Fundeb? De jeito nenhum. As 3 pessoas?
As 7 que eu contratei não saíram, ninguém, não pode sair, né? Fundeb é só para professor. O senhor está dizendo que as 10 pessoas não saíram com a verba do Fundeb? De jeito nenhum. O senhor sabe dizer que verba que foram pagas essas pessoas? Eu quero crer com verbas que vêm da administração primeiro. Né? Com verba da administração? Porque nós temos outras verbas que podem ser pagas, né? Exceto o Fundeb, que é para professor. Agora, há pouco, senhor Carlos, não sei se o senhor chegou a ouvir, nós ouvimos aqui a Patrícia, lá do RH, e ela disse que essas pessoas não são contratadas pelo RH. Não são mesmo. E elas foram pagas por quem? Por quem que elas foram pagas? Por quem? Quem que pagou essas pessoas? Quem pagou é a contabilidade, que eu saiba, isso eu não sei dizer. Quem? Eu acho que é a contabilidade que faz esse tipo de pagamento. Contabilidade? Muito bem. Mas é com a verba? Não, Fundeb ou Fundeb? Fundeb nunca. Fundeb nunca paga. Muito bem. Senhor Carlos, em respeito da contratação da Jerusa, como foi contratada como vice-diretora, o senhor sabe se ela cumpriu os requisitos, se ela estava habilitada para o cargo? Dentro que eu sei, dentro daquilo que eu ouvi, estava sim. Essa contratação que o senhor fez para a Jerusa, teve algum contato com o prefeito? Não. O senhor que contratou? Não. Viu da necessidade? O senhor contratou? Não, isso era minha alçada até, não era alçada do prefeito. Lógico que o prefeito fica sabendo, mas é minha alçada. Até porque, o senhor me desculpe, nesse caso não é uma contratação, né? É apenas um cargo comissionado que a gente indica. Né? Porque ela é uma funcionária efetiva. Senhor Carlos, nós recebemos uma declaração da atual secretária, não sei se o senhor já chegou a ouvir a gente fazer essa leitura, mas a gente torna a repetir a leitura aqui. Está escrito aqui pela atual secretária que declaro para os devidos fins que Jerusa Helena dos Santos, RG 42779-684-2, para efeitos de atribuições e classes e aulas, contam com 1.352 dias, 3 anos e 8 meses e 17 dias até 31 de dezembro de 2014, conforme ficha sem anexo. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa declaração? Nada tem a dizer, porque essa é uma declaração da secretária atual, não tenho que comentar isso aí. Não tenho, o que eu vou dizer disso aí? Vou acreditar nela como antes eu achei que ela, como acredito nessa declaração, como antes achei também que ela tenha condições. Quando o senhor contratou a Jerusa, o senhor viu a habilitação, pediu os documentos? Sim, a gente já sabia, tem na secretaria lá. Então ela ocupava os quesitos da lei para ser... Sim, dentro daquilo que nós averiguamos, sim. Até o jurídico deu o parecer, falou para nós também que estava correto. O senhor chegou a participar de algumas reuniões que teve com o conselho? Sim. E nessas reuniões era falado o quê? Eles faziam as reclamações, que havia supostas irregularidades? São coisas distintas aí, se me permite. Primeiro, nas reuniões eram tratadas a respeito do balancete que era apresentado, né? E isso quero deixar claro em toda a reunião, e os representantes da contabilidade para que dessem os esclarecimentos, que nem os esclarecimentos têm condição de prestar. E junto eles levavam toda a caixa de documentos que continham os documentos relativos àquele balancete, que poderiam ser usados, vistos, revistos por qualquer um que ali estivesse presente, bem como eu também deixava à disposição toda a folha de pagamento para que olhasse para ver se não havia inconsistências, alguém que estivesse ali, que estivesse pagando fora. Com relação a essas supostas irregularidades, sim, o Davi conversou comigo, tá? Nós conversamos para tentar acertar isso, foi sempre, até esses momentos, era sempre levado muito tranquilo, muita calma,
e com muita compreensão entre nós dois. Levei ele até, inclusive, ao nosso setor, a doutora Ana Cláudia, que na frente dele conversou com ele também, tentando explicar para ele que nós não tínhamos achado nada a respeito disso, que nós já havíamos procurado e não conseguimos encontrar nada que dissesse respeito a essas supostas irregularidades. Senhor Carlos, o senhor chegou a fazer uma ata? Não. O senhor nunca escreveu nenhuma ata? Não. Escrita pelo senhor, não? Não, que eu saiba, que eu lembro, não. Assim, de coisas, não. Não? Não. O senhor chegou a apresentar atas para o presidente, junto com o conselho, e dizendo que se eles não assinassem aquela ata, talvez eles não ia sair o pagamento, mais ou menos por aí. Não ia ter pagamento, a verba da educação não vinha. O que o senhor tem a dizer em respeito? Nunca fiz isso, porque até seria uma burrice minha. Só me desculpar, é burrice fazer isso. Porque as atas, não, a ata não era mais importante era o atestado que o pessoal do Fundeb tinha que me dar. Né? E nesse atestado, ele atestava que ou estava correto as aplicações, ou que eles não concordavam. Quer dizer, pela lei, eles têm que assinar ou que concorda ou que não concorda. O que não pode é deixar sem assinar. Isso complica para nós, não que vão ficar sem pagar, mas complica. Porque o tribunal exige que eu tenha um atestado que diga que está em dia ou que não está em dia. Então nunca foi lá, não vou receber. Não. Até o presidente deve saber disso, que ele tem que assinar, concordando ou não. Se não concorda, põe. Não concorda, acabou, não tem problema também. Então, eles nunca foram pressionados de jeito nesse sentido? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas o que? Bom, aqui a gente ouve, aqui com a testemunha, que foi apresentada para nós aqui para a comissão, dizendo que se não assinasse aquela tal ata, eles poderiam ficar sem o pagamento. Se alguém falou isso, não fui eu. E mesmo que alguém tenha falado, eu torno a dizer. O presidente do Fundeb assina dizendo que concorda ou não, que se ele não achar que está errado, põe lá, não concordo com essa prestação de contas. Pronto. Ele isenta-se da responsabilidade e eu mando para o tribunal daquele jeito. Em todas as atas eles concordavam? Sim, todas que eu estive presente concordaram. Os balancetes? Todos. Todos eles concordavam? Todos. Pelo menos o presidente assinou concordando. E nas reuniões que tinha com o prefeito, todo o pessoal do Fundeb comparecia às reuniões, quando teve esses atos de reclamações, o presidente do Fundeb, quando ele fez as primeiras reclamações para o senhor... Acho que só teve uma aqui, que eu pude participar, assim, não teve só uma reunião com o prefeito, não teve essas reuniões, eu não tive. Só teve uma? Só uma. Foi na presença da doutora Ana Cláudia. A respeito do que eles reclamaram para o senhor nessa reunião? Não, foi isso para mim, nessa reunião, foi para esclarecimento dessas supostas irregularidades que tinham vindo do FNDE. Mas o senhor pode dizer no que setor que tem as supostas irregularidades? Claro, supostas, mas a gente quis saber qual o setor que tinha. Não havia. Recebe-se uma carta dizendo que há supostas irregularidades e só. Sem apontar qualquer outra coisa, como eu já disse inicialmente, não me dizia o que era, quando foi, não tinha nada. Só palavras supostas irregularidades, que nós tentamos apurar, porque eu não ia deixar isso sem apuração. Fomos atrás, tentamos e falamos com o Tribunal de Contas, e eles também não anunciaram nada. Tanto que no último, antes de eu sair, que foi em comecinho de fevereiro, eu recebi os apontamentos, ouvi os apontamentos do Tribunal relativo ao Fundeb, e não tinha nada também. Nesse apontamento chegou a dizer qual o setor? No apontamento não tinha nada. O único apontamento que eles fizeram em janeiro, que eu recebi, foi a respeito da calçada da Serrinha. Certo. Mas que nós já tínhamos tomado conhecimento, nós já tínhamos regularizado também. Então, quando o apontamento veio, já estava pronto isso aí também. O senhor sabe dizer se a senhora Jerusa está devolvendo? Não, aí eu não tenho mais contato com eles, a não ser contato assim, de como amigo, conversar assim, mas não de
Não me envolvo mais com isso. Não estou me envolvendo mais. O senhor era amigo pessoal, assim? Como é que é? Ou é só amigo de trabalho, amigo pessoal, como que era? A Jerusa? Eu não a conhecia, inclusive. Conheci só durante quando fui trabalhar com ela. E graças a Deus sou amigo de todos aqueles com quem eu trabalhei. Aqui fala também, senhor Carlos, em respeito do transporte. O que o senhor tem a dizer a respeito da verba que foi aplicada no transporte? O que eu posso dizer é que quando nós entramos, a gente tentou várias vezes derrubar a empresa que já vinha como contrato com a gente, que julgávamos que era muito onerosa. Tanto que ficou verdade que quando conseguimos no finalzinho do ano passado, no meio do ano passado, depois de julho, contratar essa nova empresa, eu quero crer que de início uns 150 mil a menos por mês, que conseguimos um preço muito melhor. O senhor disse 150 mil por mês? No começo, nos primeiros meses, acho que deu até isso. Depois vai caindo porque a gente vai acertando rota, de repente aparece um aluno lá, não sei aonde, que você é obrigado a estender uma rota, pôr mais um ônibus lá por causa daquele aluno, então a gente vai perdendo um pouquinho essas coisas. Mas eu acho que até hoje deve estar uns 120 pelo menos por mês de economia. Isso é uma estimativa minha, não tenho nada agora, porque eu não fiz mais nada. E o senhor sabe dizer se as condução que fazia o trabalho escolar, que puxava os alunos, cumpria os requisitos da lei? Completamente. Quando a outra empresa estava, era tudo anos velho, tudo anos 90, 90 e pouco, nós exigimos ônibus, acho que 2007, agora não vou lembrar de cabeça, 2007, e bem melhores, obrigamos a empresa, inclusive, a comprar ônibus para isso. Certo, também. Relator, a pergunta? Eu estou satisfeito, Souto. Relator. Senhor Carlos Souto, bom dia. Bom dia, senhor. Carlos Souto, se me permite. Sem problema. Economizar as palavras. Uhum. O senhor, quando secretário, o senhor já disse, tem conhecimento de umas pessoas que foram contratadas para prestar serviço para a educação, né? Isso. Tá. E o senhor é que autorizava? Não tenho conhecimento, eu sei, essas foram contratadas, não é? Tá. Eu tenho conhecimento, eu sei mesmo. Sim, o senhor sabe, né? Uhum. Mas o senhor também autorizava, lógico, que fossem feitos os pagamentos para essas pessoas, né? Sim, claro, autorizava. E estes pagamentos, né? O senhor pode explicar de que forma que eles eram feitos? A gente sabe que eles abriram firmas, né? Firmas. MEI, né? O senhor pode explicar de que forma eram feitos os pagamentos para essas firmas, essas empresas? Infelizmente, vereador, não sei, porque aí a força minha vai para a administração, eu não vejo essas coisas. Quando falo, eu creio que a contabilidade é que preparava isso. Né? Eu torno a repetir, não é a Fundeb. Isso. Então, mas daí foi o senhor que requisitou, que viu a necessidade de contratar esses Sim. Aí o senhor encaminhou para a administração? Caminho a administração. Não tenho contato durante o processo de contratação, porque não me interessa. E os pagamentos desse pessoal, o senhor que autorizava, lógico? Autorizava e a contabilidade é que se virava para fazer os pagamentos. Tá. Não foram contratados com o recurso do Fundeb? De jeito nenhum. Tá. E o senhor pode dizer também para a gente se essas empresas, né, que o pessoal abriu para poder prestar o serviço, onde elas foram? Não, porque eu sei, esse debate está grande, mas é uma coisa que não me convertia. Às vezes aparecia uma pessoa lá na secretaria, eu quero também trabalhar. Secretaria na administração, você vai lá, eles vão dar todos o que é preciso, porque eu nem sei o que é preciso, porque não é da nossa área. Não é da área da educação ficar fazendo esse serviço. Né? Então já mandava para lá para não ter... Certo, mas esse pessoal, eles disseram aqui, alguns depoentes que foram contratados, que eles eram indicados a ir até o escritório contábil lá não, eu não posso afirmar isso, eu sei que eu nunca falei isso, porque como eu disse, eu não me interessa como é contratado, eu precisava do funcionário. O senhor não tem conhecimento disso, então?
Não, eu sei que vão em algum escritório, onde vão, mas isso não era minha alçada mais. Eu tinha tanto problema em ficar correndo atrás de contratação, para mim não dava. Então vai por administração e... Certo, mas então o senhor não é do seu conhecimento? Não. Aonde for, se for indicado... Deixa eu só perguntar. Então não é do seu conhecimento que essas pessoas abriram a empresa deles no escritório contábil do seu Antônio Hiromito Nekagawa? Não é do seu conhecimento? O senhor não sabe disso? Eu só posso dizer que eu sei que eles abriram a empresa porque é necessário. Então o senhor não sabe disso? Não era minha. Também foi dito aqui que foi realizada uma obra na escola Luiz Duarte, né? Antônio Luiz Duarte, sim. Antônio Luiz Duarte. E apresentaram aqui que houve alguns valores, né? Uhum. Como foi feito isso? Foi com processo de licitação? Qual obra? Desculpe, vereador, mas qual obra? Construção de umas salas ali. Alguma coisa. Foi feita alguma obra na escola? Bom, talvez estou referindo a uma reforma que nós fizemos no banheiro, um quiosque que ia ser feito lá e a conserto do telhado. Na Antônio Luiz Duarte? É na Antônio Luiz Duarte. Antônio Luiz Duarte, isso. Certo. O banheiro dos professores estava com problema. Mas foi como? Com contratação. Uma contratação normal, porque aí não era valor de licitação. Então não houve licitação? Não, porque não era valor de licitação. Mas ainda falando sobre essa obra aí, me falaram que o valor era acima de R$28 mil, né? Não. Diz que houve uma proposta. Pode ter havido. Outro valor ele era acima de 15 mil? Não sei. E o outro valor foi feito sem nenhum processo, correto? Não, ele devia ter um outro orçamento então, né? Não é sem nenhum processo, tem um outro. Porque daí foi contratado alguém o menor processo, que não apresentou proposta, não, correto? Foi contratado alguém que apresentou a menor proposta. Tá. Não, porque aí... Tá bom, senhor Carlos, obrigado. Nada que é isso. Membro Terra, tem pergunta? Bom dia, senhor Carlos. Bom dia, sobre, quando o tribunal apontou lá sobre a calçada da Serrinha, o senhor foi até o local para ver onde que estava a irregularidade? Como? Desculpa, eu não entendi. Quando o tribunal apontou lá sobre a irregularidade na escola da Serrinha, na creche, o senhor foi até o local para ver onde era a irregularidade, onde estava acontecendo? Eu pedi ao meu adjunto que fosse ver lá, sim. E o senhor sabe me dizer se foi na creche ou na escola? Acho que na creche, né? Não era a creche que estava o problema, não era? Desculpa, eu não vou, eu posso até errar, porque como eu falei, quando eu fiquei sabendo, quem tomou a frente disso foi o meu adjunto, porque eu sabia que esse sair, e o senhor também sabia, que nós estávamos com problema lá de inundação e entrada. Agora, para mim era creche, eu juro que se for da escola, pode ser também, porque eu não vou... Outra pergunta, o senhor falou que foi, quando na contratação da Jerusa, passou pelo jurídico, foi pela assessoria jurídica? Não é que passou pelo jurídico, conversou com eles para ver se não tinha problema. E o senhor tem documentação disso? Não, foi conversa só. Não tem? Não tenho. Muito bem. Doutora, você tem pergunta? Tenho. Senhor Carlos, bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem. Senhor Carlos, é o seguinte, desde quando o senhor é secretário, o senhor exerceu, desde quando, até quando o senhor foi secretário de Educação aqui de Paranapanema? Março de 2013 até, acho que início de fevereiro. Nesse período que o senhor foi secretário, o Tribunal de Contas faz levantamentos todos os anos da prestação de conta do recurso do Fundef? Tem que fazer, né? Porque a gente é obrigado a mandar os papéis para lá. Por isso que esse parecer é importante. O sistema que é feito isso é online, é o sistema UDESP? Sim. Então não tem como, as informações são todas informatizadas e são encaminhadas ao tribunal. Correto. O tribunal apontou alguma irregularidade, além dessa história da calçada, evidentemente o senhor já falou, da má aplicação do recurso do Fundeb nesse período que o senhor foi secretário? Até, como eu havia dito anteriormente, até o momento que eu saí, eu só recebi, a única apontamento que eu recebi era relativo a isso aí, que foi em janeiro deste ano ainda que eu recebi.
Mas problema da calçada, o senhor já falou que foi corrigido, foi empenhado errado, depois foi transferido para o recurso próprio da prefeitura, o pagamento. Exato. Perfeito. Então, não houve nenhuma suposta irregularidade apurada pelo Tribunal de Contas, mesmo que secretário. Que eu saiba nenhuma, porque não foi me comunicado nada. O senhor não foi notificado em nada pelo tribunal? De forma alguma. Perfeito. O que o senhor reputa, então, o senhor Carlos Souto, o porquê o senhor Davi está fazendo essa denúncia contra a sua gestão como secretário da Saúde, da Educação? É um assunto que eu nem gostaria de tocar, porque infelizmente isso aí ele saiu bravo, magoado, chateado comigo, quando eu afastei do cargo de diretor da Escola Olambra. Que até aquele momento nós não tínhamos rusgas nenhuma, nunca, não tinha nada que pudesse assim dizer, ele é meu inimigo, ele é meu amigo, nada. Então, até a data que ele ocupava o cargo de diretor de escola, não havia denúncia nenhuma? Nenhuma. Depois que ele foi exonerado, é que ele passou a fazer denúncia, seu Carlos? Dessa forma, sim. A gente conversava, tem erro aqui, pode ocorrer o erro aí, vamos acertar, se precisa acertar ou não, vamos conversar. Sempre houve discussão tentando acertar as coisas. Agora, a comissão, seu Carlos, durante todo o período da sua gestão, a comissão fiscalizadora da aplicação dos recursos, eles sempre tiveram à disposição toda a documentação da prestação de conta para ser examinado, ele examinava a prestação de conta e aprovava as atas. E quem redigia essas atas? Ela, secretária da comissão? Como já havia dito anteriormente, era colocada à disposição dele, era sempre uma caixa que vinha com toda a documentação relativa àquele período, relativa àquele balancete. Era disponibilizado toda a folha de pagamento e, se ainda assim fosse suficiente, se houvesse necessidade, poderia-se recorrer à contabilidade para outros e quaisquer documentos que houvessem. Segundo consta, após o senhor Davi ter sido exonerado do cargo de diretor de escola, ele passou a hostilizar o senhor, inclusive, nas redes sociais. Sim, é verdade isso? É verdade, sim. Infelizmente. O que o senhor Davi passou a hostilizar o senhor na rede social? Nas redes sociais da internet? Daí começou, era mau secretário, que eu não servia, que ele ia até apurar irregularidades que eu tinha cometido, sabe? Eu até evitei de ler, parei de ler essas coisas, porque não me interessa ficar lendo isso aí. Né? Agora é importante, doutor, só no dia mesmo que eu afastei do cargo, tentei ser o mais educado possível. Na saída ele me diz, agora você vai ver comigo. Seu Carlos, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. Pois não. Durante todo esse período que o senhor Davi foi presidente da comissão de fiscalização do Fundef, ele apontou alguma irregularidade, registrou em alguma das atas, porque o conselho se reúne de 3 em 3 meses, não é? Para fiscalizar. Ele marcou, ele apontou em qualquer ata, qualquer tipo de irregularidade. A comissão apontou qualquer tipo de irregularidade na aplicação do recurso do Fundef? Nenhuma. Satisfeito, muito obrigado. Doutor Tiago, sem pergunta. Senhor Carlos, obrigado. Depoimento encerrado. O senhor só